Você que vai entrando aí na live, nós vamos continuar nossa série sobre fé. E eu creio que tem pessoas que estão compartilhando, que tem trazido edificação, tem ajudado as pessoas a entender sobre a fé. A fé é algo riquíssimo, a fé abrange muito. Na verdade, eu acho que eu posso ficar até o final do ano falando sobre fé, porque não tem fim. É algo que Deus sempre vai nos ensinando, sempre vamos aprendendo coisas novas, e aí a fé vai alcançando. E nós vamos estar sempre falando sobre fé. Eu falei nas primeiras lives, as duas, eu falei sobre a fé e mais a imaginação. Falei, a última live que nós falamos sobre fé, nós falamos sobre o crescimento da fé. Então, se você conhece irmãos que gostam desse assunto sobre fé, está aqui no Instagram, vai lá na Asa Delta, compartilhe com os irmãos. Se está no meu canal no YouTube, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, aqueles que gostam sobre fé. Porque quanto mais você escuta sobre fé, mais fé você recebe. A fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta uma palavra de fé, isso gera fé no seu coração. O grande problema do povo de Deus é que hoje em dia muitos estão sem fé. Muitos estão incrédulos. Na hora do problema, age igual uma pessoa sem Deus. Eu lembro uma vez que eu vi uma pessoa, estava desabafando com uma pessoa ímpia do mundo, seus problemas. Claro que você pode procurar alguém que não conhece a Deus, mas eu fiquei pensando, mas essa pessoa não tem fé? Então, tem pessoas dentro da igreja sem fé. E quando vê um problema, ele age igual uma pessoa do mundo que não acredita em Deus. Porque a sua fé é provada pelo fogo. Isso nós vamos falar em outro estudo, que a nossa fé é provada pelo fogo. Como eu falei, esse assunto de fé, nós podemos estar falando o ano todo sobre fé. E aí eu creio que esse é o propósito. Eu vou ficar aqui nesse Instagram falando sobre fé sempre. E também eu quero fazer o convite, vai lá no meu canal, que tem um programa chamado Podercast, que é o podcast do avivamento. Tenho trazido homens e mulheres de Deus para liberar uma unção, para liberar uma palavra poderosa. E eu quero falar assim que vou indicar dois podcasts. Tem vários ali que é tremendo. Não todos, vários não, todos. 19 programas, um mais forte do que o outro. Às vezes assuntos diferentes, mas que precisamos ouvir sobre libertação, sobre prosperidade, sobre unção, sobre avivamento, sobre cura. Eu quero indicar o Podercast número 5, que eu fiz com o apóstolo Ricardo Costa. Ele conta desde o seu início como se converteu, como recebeu a unção e como Deus usa a vida dele até hoje. E também o Podercast número 6, que é do meu amigo Marcelo Casagrande, também usado em milagre. Ele conta como ele recebeu a unção, que levou ele a 32 nações para ser um instrumento de cura e de milagre. Então assista, se você não assistiu nenhum, o quinto e o sexto. E tem outros lá, se você quiser um de programa de prosperidade, tem 2 programas lá que é só de prosperidade, tem outros que é só de cura, outros só de unção, outros sobre adoração, outros sobre a oração em línguas. Então tem vários assuntos lá no meu canal. Então nós vamos falar hoje, nós estamos falando de fé, e no último nós falamos sobre o crescimento da fé. E nós vamos estar falando hoje um impedimento da sua fé, uma grande barreira para a sua fé. Hoje nós vamos estar explicando uma grande barreira para a sua fé. Então compartilhe essa live, e também quem vai entrando vai dando um like. No Instagram é coraçãozinho, né? Coraçãozinho, aperta o coraçãozinho. No canal é o joinha, é o like. Quem vai chegando é o coraçãozinho, aperta o coraçãozinho. Ou se tiver no meu canal, que essas mensagens depois põe no meu canal, é o joinha. Então nós vamos falar de um grande impedimento da nossa fé. Existe um grande impedimento, uma grande barreira. E eu vou ler um texto para
falar desse assunto em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Você vai achar bem interessante sobre isso, que fala em Marcos, capítulo 22. Diz assim: Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes que recebereis, tê-lo-eis. Você está vendo que aqui falando sobre fé. Versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha que coisa interessante. Jesus está falando, se você tiver uma fé, você vai poder dizer a este monte, e se você crê no que está falando, esse monte vai sair do lugar. E ele fala assim, quando você orar, crê que recebeu aquilo que você está pedindo, você recebeu. Falando sobre fé. E ele está num assunto sobre fé e ele entra em outro assunto. Ele entra sobre o perdão. Quando você estiver orando, você deve perdoar. Quando estiver orando, perdoai. Você deve perdoar. Então aí fica pensando, o que tem a ver o perdão com a fé? Tem tudo. Tem tudo a ver. Porque aqui a falta de perdão traz mágoa para o coração. Tudo que se deve guardar, guarde a saída da vida, que é o coração. Lá em Provérbios, tudo que se deve guardar, guarde a saída da vida, que é o coração. Então, quando você põe mágoa no seu coração, isso impede a fé fluir. Isso cria uma barreira para a sua fé. Porque aqui você vê aqui nesse texto, ele fala, tudo que você disser e crer no coração, vai acontecer. A mágoa vai dentro do seu coração. O ressentimento vai dentro do seu coração. E que nós vamos estar falando, a falta do perdão adoece a pessoa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Isso atrapalha a sua fé, porque ele está cheio de mágoa. E eu vou ler uma frase do pastor Josué Gonçalves. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e ver Deus construindo um futuro de glória. Vou estar lendo de novo. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente e ver Deus construindo um futuro de glória. Então a falta de perdão cria uma grande barreira no seu coração, meu. Não tem como. Quando você não perdoa, você está bloqueando a sua fé de fluir. Você está bloqueando o espírito da fé. Que tem um texto, depois um dia nós vamos trazer nesse estudo isso, falando sobre o espírito da fé. Você está bloqueando isso. E pelo contrário, isso vai adoecer a sua alma, o seu corpo, as suas emoções e acaba afetando todas as áreas da sua vida, a falta de perdão. Aqui diz o texto que um dos textos fala que Pedro fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. Aqui Pedro queria, no máximo eu aguento perdoar até 7. Aí Jesus aumentou a medida dele. 70 vezes 7 você deve perdoar. Porque a falta de perdão deixa você preso. A falta de perdão deixa você preso naquele que te ofendeu. A falta de perdão deixa você ligado no mal. E aquela dor que você sentiu naquele dia continua doendo dentro de você. Continua te machucando. Continua te oprimindo. A falta de perdão continua dentro de você te machucando e impedindo de a sua fé se manifestar. Impedindo de a sua fé crescer. Impedindo de a sua fé se desenvolver. Por isso que é algo muito sério. Nesse texto Jesus fala, se você crê, se você disser ao monte e crê no coração,
E tudo que se deve guardar, guarde a saída da vida, que é o coração. E lá em Hebreus diz, não deixe nenhuma raiz brotar, raiz de amargura brotar na sua vida, que ela vai contaminar todo o seu corpo. Ela vai adoecer todo o seu corpo. Ela vai adoecer sua fé. Ela vai adoecer suas emoções. Ela vai adoecer sua família. De alguma forma você vai, em todas as áreas, vai ser atingido por aquele mal. E você não consegue avançar. Você não consegue crescer na fé quando você tem mágoa no coração. Quando você tem mágoa no coração, você não consegue crescer na fé. A outra live que eu fiz antes dessa, eu falei crescimento da fé. Falei de duas ferramentas para você crescer na fé. Ouvir a palavra e a oração em línguas. A outra live antes dessa. E essa eu estou falando que uma barreira que impede você crescer na fé é a falta do perdão. E outra coisa, eu vou falar de um versículo que é mais forte ainda. E sério, diz assim, quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Tem um bicho aqui. Quem não perdoa não é perdoado. Onde está escrito? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Quando você não perdoa, você não é perdoado. O perdão traz saúde para o teu corpo. O perdão traz saúde para a sua fé. Se você quer crescer na fé, se você quer avançar na fé, se você quer prosperar na sua fé, você tem que deixar o seu coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Você tem que deixar fluir as águas da vida dentro do seu coração. Você tem que deixar fluir a sua fé, sem barreira, sem impedimento. Você tem que deixar fluir isso, mas a falta do perdão bloqueia a sua fé. É isso, pastora Rosângela. Quem não perdoa não é perdoado. É isso. Quem não perdoa não é perdoado. É isso. Quem não perdoa, e está lá em Mateus capítulo 6, 14. Quem não perdoa não é perdoado. Então, se a pessoa quer ter uma fé gigante, por isso que nós encontramos muitos crentes nanicos na fé. Nós encontramos muitas pessoas doentes na fé. Espera um pouco. Ô mãe. Quem não perdoa. Minha mãe estava ali conversando, aí atrapalha meu raciocínio. Quem não perdoa acaba se prejudicando na sua fé. Então, e outra coisa que eu quero trazer ensinamento, quando a gente traz um ensinamento, eu não sei se eu já vi crente falar isso, mas pessoas do mundo eu já vi falar essa frase que eu vou falar agora, mas não lembro se crente falou isso. Se ele falar isso, ele está ignorante da palavra. O pessoal do mundo vai dar até um desconto, porque ele não conhece a palavra de Deus, mas crente não pode falar isso. Mas o pessoal do mundo, quando ele fala assim, você tem que perdoar, ele fala, não, quem sou eu para perdoar? Só Deus perdoa. É Deus que tem que perdoar, ele não é eu. Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. É eu que perdoo. É você que perdoa. É você que perdoa aquele que fez mal para você. É você que perdoa aquele que traiu. É você que perdoa aquele que te abusou. É você que perdoa aquele que te enganou. É você que perdoa que fez algum tipo de violência contra você ou contra um familiar seu. É você que deve perdoar. E quando você perdoa, você é livre, você é liberto da prisão. Porque a falta do perdão é uma prisão espiritual. É uma opressão maligna. E isso vai te adoecer. Isso vai impedir de a sua fé se desenvolver. Isso vai impedir de a sua fé se manifestar. Isso vai impedir de a sua fé operar milagres na sua vida. E nós estamos fazendo uma série de lives sobre fé para você ter esse entendimento e tirar todo tipo de barreira que impede a sua fé crescer. Existem outras barreiras, mas vamos falar dessa hoje. A falta do perdão é o que tem mais oprimido muita gente, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja, muita gente doente por falta de perdão. Dentro e fora da igreja. Pessoa que não perdoa o pai,
pessoa que não perdoa a mãe, pessoa que não perdoa a pessoa. Então eu quero falar 7 benefícios do perdão. 7 benefícios do perdão. Primeiro benefício do perdão é progresso pessoal. Porque quem não perdoa tem algo impedindo de ele crescer. Está impedindo de ele avançar. Ele vai ter algumas dificuldades em alguma área da sua vida. Relacionamento, familiar, espiritual. Jesus falou, tudo que você pedir e crer, você recebe. Se você disser no monte e crer no coração, a sua fé é aqui. Não é aqui. Você às vezes entende a Bíblia aqui. Tem gente que conhece a Bíblia de cor, mas ele não tem fé. Eu conheço pessoas sem fé, mas ele conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele não tem nenhum tipo de fé. Então, primeiro benefício, quando você libera o perdão, é que você tem um progresso pessoal. Vamos dizer que você tem um avanço na sua vida. Segundo benefício, quando você perdoa, é o fim da mágoa. Porque quando você não perdoa, aquele mal vai acompanhando você. Vai te acompanhando você. Se é um mês, é 2 meses, é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos. Vai acompanhando você quando você não perdoa. Vai acompanhando você. Então, quando você perdoa, um benefício é o fim, acabou. Isso aí está resolvido. Não vou mais sofrer por isso. Terceiro, liberdade. Porque a falta do perdão é uma prisão. E aí quando você perdoa, você está livre. Quarto benefício quando você libera o perdão, paz. Porque quem não perdoa, ele tem uma inquietação dentro dele. Consciente ou inconsciente, está dentro dele. E aí ele encontra paz. Quinto, benefício do perdão, você entra num caminho da humildade. Porque muitas vezes a falta do perdão é orgulho. Sexto benefício, aumenta a sua fé. Porque lembra, não tem barreira, a sua fé não tem barreira, ela vai fluir. E quando ela flui, você cresce, aumenta a sua fé. Sétimo benefício, traz uma cura emocional e às vezes, muitas vezes, uma cura física para o corpo. Que coisa tremenda, irmãos. Então tira todo tipo de barreira do seu coração, todo tipo de barreira que impede da sua fé crescer, todo tipo de barreira que impede da sua fé avançar, todo tipo de barreira que impede de você alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Para você dizer ao monte, saia daqui e vai para lá, e não ter nada no seu coração está livre e o seu coração está cheio de fé. Então vai nos acompanhando nessas lives de fé. Se você estiver assistindo no meu canal, se inscreva no meu canal. Quero fazer uma oração por você, não sai ainda. Se inscreva no meu canal, se está assistindo no meu canal. O like ou o coraçãozinho. Se estiver no Instagram, aperta o coraçãozinho, que isso ajuda a alcançar mais pessoas. E o like lá no YouTube ajuda a alcançar mais pessoas com a nossa mensagem. Eu só quero falar aqui, antes de nós estarmos orando, eu tenho um e-book chamado, um e-book sobre oração em línguas. Assiste no canal. Se você quiser adquirir o nosso e-book, tem um link. Você, quando compra o e-book, está nos abençoando a obra, abençoando a minha vida. E ao mesmo tempo você está aprendendo sobre oração em línguas. É algo muito forte, é uma bênção. Se você quiser adquirir, está no link aqui na bio no meu Instagram. Se tiver no meu canal, está aqui na descrição. Então adquire esse e-book. Eu vou estar orando pela sua fé. Pai, no nome de Jesus, aumenta a fé e limpa o coração. Pai, tira a mágoa, tira a decepção, tira a dor, tira o ressentimento, tira a tristeza. Que essa pessoa possa encontrar cura no seu corpo, na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Que ele seja livre, 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 livre em nome de Jesus. Pela fé, ele receba o fogo do alto,
Pela fé ele receba a tua unção. Pela fé ele receba do poder do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar com o coração livre para Deus operar o milagre. Então fique com Deus. Até a próxima live.